Amém, irmãos, bom dia. Hoje nós vamos fazer a leitura do alimento diário da quinta-feira da terceira semana. E o título da mensagem de hoje é a palavra que nos leva a fazer a vontade de Deus. A leitura diária, nesse caso aqui, é Efésios 3,17, que é a leitura bíblica, fala assim: assim habite Cristo em vossos corações, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então a leitura ela já começa bastante interessante, mostrando que existe um falar que é chamado de falar profético, mas o verdadeiro falar profético é o falar de Deus através das pessoas. E como esse falar ele é confirmado? Através das Escrituras. Então, se ele não tiver a Escritura, toda a Escritura como base e a unção para nos orientar, esse falar ele pode ser questionado. Então, nós precisamos realmente que o Espírito mostre para nós, através das Escrituras, que esse falar, chamado de falar profético, ele vem de Deus. E uma vez que ele é confirmado, a gente consegue compreender a vontade de Deus, o que Deus deseja para cada um de nós, no nosso dia a dia, no nosso viver. E foi dado aqui um exemplo bastante interessante para entender esse ponto. Como é que nós reconhecemos o falar de Deus? Como a passagem que está no Evangelho de João, que fala das ovelhas, que elas reconhecem a voz do pastor. Então ali fala que o verdadeiro pastor, o pastor, ele entra pela porta. Mas existe um outro sujeito que ele não entra pela porta. Ele é um saqueador, ele é um ladrão. E esse saqueador, esse ladrão, ele vem com um propósito do quê? Roubar, matar, destruir. Ele não vem com o propósito de edificar. Então o falar de Deus, que é o verdadeiro falar, que nos leva a ser movidos a obedecer o falar dele, ele fala em nosso espírito, através das Escrituras e através de pessoas que o Senhor escolheu. Então, quando Deus fala conosco, nós reconhecemos o falar dele. E esse nosso amado Senhor, ele entra pela porta da frente. Ele não precisa entrar por outros meios para podermos ter comunhão com ele. E o que é interessante dessa passagem aqui, que quando nós temos comunhão com o Senhor, nós estamos desfrutando da vida do Senhor. Nós estamos desfrutando de todo o fluir da vida que é dispensado através dessa palavra, e aí nós passamos a discernir também quem é o verdadeiro e quem é o falso. Então, olhando para esses falsos mestres, que é citado, Paulo fala deles em outra passagem, a mesma palavra usada no Evangelho de João para descrever o ladrão é usado para descrever o falso mestre, que é cleptos, mostrando que esses falsos mestres, eles não têm um propósito adequado. Eles podem ter interesses financeiros, interesse em status, interesse em angariar um grupo grande de seguidores, mas não de servir a Deus verdadeiramente em espírito. Então, por isso que hoje, nós como ovelhas precisamos reconhecer a voz daquele que fala conosco. E olha só, eu vou ler uma passagemzinha bem curta aqui do Alimento Diário, que fala assim: por que isso acontece? Apesar de termos sido salvos e nosso espírito humano estar em comunicação com Deus por meio de Cristo, como aquele que nos une ao Senhor, como conector, nossa alma ainda precisa ser totalmente preenchida com Deus. Isso é realizado pelo rio da graça que flui da palavra. Temos de encher nossa alma com Deus, porque nela está o velho homem, ainda influenciado pelo engano de Satanás. Então, na nossa alma nós temos mente, vontade e emoção. Quando a nossa mente ela está de acordo com a mente de Deus, a nossa vontade ela passa a ser a vontade do Senhor. E a nossa emoção também passa a ser a emoção que o Senhor tem. Então, nós precisamos ser preenchidos pelo Senhor. E isso é pela fé. Por isso que nós lemos aquele Efésio. Estarmos arraigados, estarmos alicerçados nesse amor através da palavra, pela fé. Então, a fé operando em nós nos leva para esse viver. E para completar, a melhor maneira de sermos governados por Cristo é a leitura bíblica, é a oração da palavra, é a comunhão, a pregação do Evangelho. Quanto mais nós praticarmos isso, mais nós vamos estar inseridos na vida do Senhor e mais a vida do Senhor vai estar inserida em nós. Nós vamos mergulhar na pessoa de Cristo e tudo que está em Cristo vai operar em nós. Então, por isso que nós precisamos pregar o Evangelho, orar pelas pessoas, cuidar das pessoas e etc. Isso nos leva a estar alinhados com a vontade de Deus e reconhecer a voz do pastor. Deus abençoe a todos os irmãos e que todos nós possamos reconhecer a voz daquele que fala conosco em nosso espírito. Jesus é o Senhor.